O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Apoio Cultural Grupo São Cristóvão Saúde. Assista agora Papo de Saúde. Apresentação Marcele Costa. Olá, começa agora mais um programa Papo de Saúde e nosso tema de hoje é a amamentação. Para isso nós trouxemos a especialista Albermari Sobreira, que ela é doula, ela é consultora em amamentação, ela é pedagoga e fez também pós-graduação em pedagogia hospitalar. Albermari, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. O que é ser doula na realidade? Por que ser consultora em amamentação? Então, a doula, ela é uma acompanhante de parto. Então, você fica junto com a mulher, você não precisa ser... Aliás, mesmo que você seja uma enfermeira, você não vai atuar com a enfermagem. Você vai ser uma acompanhante. Então, você vai ficar com ela, trabalhar o emocional dessa mulher, né? Então, ajudá-la durante esse período. E a consultora de amamentação, ela vem no auxílio à amamentação. Né? Então a gente faz um trabalho preventivo, né, que é o mais importante, que essa mulher ela se prepare para a amamentação, né? E a gente faz tudo para que dê certo. Né? Por que é importante assim, a amamentação? Então, a amamentação, para o meu olhar, né, como o meu livro já diz, né, Divino Leite, a continuidade do parto, eu entendo a amamentação como realmente a continuidade. Então ainda não acabou o processo, né? O nenê está dentro da mãe, durante 9 meses ele gesta ali, ele se forma e depois que ele nasce, ele se desconecta do cordão umbilical, ele se religa no peito e o peito passa a ser o segundo útero desse bebê, onde ele vai continuar gestando por mais um período, né? Então é extremamente a amamentação realmente como uma continuidade, ainda não acabou o processo. E existe algum preparo para a amamentação, durante a gestação já para as mamães, né? Ou para as futuras mamães fazerem? Então, antigamente se falava de preparar, né? Elas falavam preparar o bico do peito, né? O mamilo. Hoje em dia a gente já entende que não tem que preparar nada, até porque eu acho que quando você fala para alguém, prepara, a pessoa já, opa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Fica preocupada. Então assim, não precisa... até porque se ela começar a estimular muito esse peito, ela pode até entrar em trabalho de parto. Então não tem necessidade nenhuma. Depois que o nenê nasce, aí tem que ter todo um cuidado, uma orientação. Antes, eu acho que a preparação não deve ser da mama, a preparação deve ser da mente. Essa mulher ela tem que se preparar mentalmente para esse processo. Porque como a palavra já diz, amamentação é uma ação mental de amor. Então, se ela acreditar e tiver fortalecida emocionalmente, ela consegue. E além dessa força aí, o que precisa para o bebê, para ele iniciar a amamentação? Acho que uma das preocupações da mamãe é, o bebê chega, teve o nenê, aí chega com o bebê lá para amamentar. Ela às vezes não sabe qual o procedimento, como fazer. Então, por isso que é legal ela fazer esse preparo antes, então assim, uma boa orientação, uma consultoria mesmo sobre tudo que vai acontecer, sobre todo esse universo da maternidade, da amamentação. Mas ela tem que se preparar, assim, fundamental que o nenê faça uma pega certinha na mama, porque assim, além da gente se preocupar com a amamentação com o bebê, né? A gente se preocupa também com a mãe, para que ela não tenha problemas na mama. Então, é muito importante que ela se prepare antes mesmo, porque na maioria dos casos, elas buscam auxílio depois que os problemas estão instalados. E aí fica muito mais difícil, né? Então, se você, na prática, pode ter algum problema? Pode, mas se você tem uma teoria bem fortalecida, a prática se torna mais fácil. Quantas vezes, outro mito também, muita dúvida em relação quantas vezes devemos amamentar o bebê? Então, o bebê, a gente fala livre demanda, né? O bebê vai ao peito quantas vezes ele quiser, né? A gente fala livre demanda é isso.
E o que é isso? Por que o bebê vai no peito? Porque aí tem aqueles mitos, né? O teu peito vai virar chupeta, o neném vai ficar mal acostumado. Então eu sempre digo que eu entendo o peito como o primeiro alicerce emocional desse ser, né? Cada vez que ele vem no peito, ele resolve uma necessidade. Então é mais ou menos assim, dentro da barriga, ela dava o sangue para esse bebê, né? De uma maneira inconsciente. E esse sangue que ele recebia a qualquer hora do dia foi formando esse bebê. Depois que o bebê nasce, ela continua dando sangue pelo filho. A gente até fala, né? A mãe dá o sangue pelo filho, mas agora é de uma maneira consciente. Ela tem que trazer o neném no peito quantas vezes ela precisar para que esse bebê receba todas, sacie as necessidades que ele tem fora do útero. E quanto tempo tem que durar cada mamada? Tem que colocar um tempo de um lado, um tempo no outro seio? Como é que funciona? Então, antigamente também se falava 15 minutos em cada... Era assim, de 3 em 3 horas, sim. 15 minutos em cada peito. O ser humano, ele não tem tempo para se alimentar. Cada ser humano é de um jeito. Cada bebê vai se alimentar de um jeito. Então, assim, livre demanda, ele vai no peito quantas vezes ele precisar. E a preocupação é que ele tem que esvaziar totalmente um peito para passar para o outro, né? Porque a mama dessa mãe, ela vai ter o leite anterior e o leite posterior. Vamos resumir. No começo do leite, ele é mais aguado, ele é rico em propriedades de imunidade, proteção, vacina, tudo de maravilhoso está ali. E lá atrás está a gordura do leite. Então, essa mãe precisa esvaziar bem essa mama para ter a certeza que o bebê mamou a gordura e aí ele engorda. O mito de falar o meu leite é fraco é porque antigamente, com essa história dos 15 minutos, o bebê vinha e quando ele começava a chegar na gordura, mudava. E aí ele não engordava por uma falta de orientação, porque não existe leite fraco. Então, não existe essa história de leite fraco, porque a gente escuta muito isso. Ai, meu leite é fraco. Ou, a minha mãe não pôde amamentar, a minha tia também não. Eu também não vou conseguir. Isso é uma dúvida também. Isso existe? Não. Toda mulher pode amamentar o bebê. Inclusive aquela que adota um bebê, né? Se ela tiver com a saúde legal, tranquila, a gente faz uma relactação e tal, e ela pode conseguir amamentar. Então, toda mulher consegue, né, amamentar. Isso é um grande mito mesmo. E uma das coisas que eu falo muito é que essa mulher não se compare a outra, né? E nem de uma gestação para outra. Cada gestação é de uma maneira. Eu não consegui amamentar, mas você vai conseguir. Se você tiver uma boa orientação e você estiver fortalecida emocionalmente, você consegue. E se o bebê não pegar o peito? O que a mamãe deve fazer? Então, a amamentação, eu falo que eu te trago aqui um baú, né? E falo para você, olha, dentro desse baú tem um tesouro. Se você abrir esse baú, você vai ficar rica para o resto da tua vida. Mas aqui tem 3.000 chaves. Então, um molho com 3.000 chaves. Uma delas vai abrir. Então, às vezes, você vai e na primeira você já abre e fica rica para o resto da vida. E às vezes vai demorar muito, né? 2.900 chaves, mas você abriu. Então, assim, isso é um ajuste entre os dois. Por isso que a gente bate na tecla da importância de uma consultora de amamentação, né? Porque ela vai te ajudar a fazer esse ajuste. E depois que esse ajuste estiver pronto, você fica rica para o resto da vida. Entendi. Uma outra dúvida também que o pessoal tem. Se o tamanho do seio, ele influencia? Não influencia. E aí também é aquela dúvida, né, que tem. Ai, mas o meu peito vai ficar caído depois? Ah, né? Isso sim. Também me perguntam bastante. Então eu digo sempre assim, não se preocupe com isso, porque a lei da gravidade é para todo mundo. Então, assim, amamentando ou não amamentando, um dia pode ser que aconteça. Mas aí, hoje em dia, a cirurgia plástica ajuda muito. Então, tudo certo. Vamos primeiro pensar na saúde do bebê e depois o resto, né? Mas nada interfere. Dando continuidade nessa parte de mitos ou verdades, nós fomos até as ruas para saber o que as pessoas querem saber sobre o tema amamentação. Prótese de silicone atrapalha na amamentação? Não atrapalha na amamentação. Às vezes, quando a mulher faz uma redução do seio, né? Ali, se o cirurgião plástico ele não teve um cuidado,
Então pode acontecer. Mas mesmo assim, eu acho que acima de tudo está o mental da mãe. Quando ela acredita, eu chego a dizer que ela regenera e ela consegue amamentar. Então nada atrapalha. Quando você quer, você consegue. Cerveja preta ajuda na produção de leite materno? Isso é um mito que não é muito interessante porque a cerveja preta tem álcool e a gente pede para não tomar álcool, né? Tudo que a mãe ingere vai para o sangue dela e o leite é o sangue dela que se transforma em leite. Então, o ideal é que ela não tome álcool. Agora, para ela ter bastante leite, ela precisa colocar o bebê para mamar bastante e se hidratar bastante também e ter tranquilidade. A alimentação da mãe influencia no leite? Albermari, essa resposta você vai dar depois do intervalo. Não saia daí, Papo de Saúde volta já já. Cuidado, inovação, tradição, credibilidade. É sobre esses pilares que o Grupo São Cristóvão Saúde trabalha há mais de um século. Cuidado, porque é nossa missão tratar cada paciente de maneira única, olhando para a sua necessidade com toda a nossa expertise e atenção. Inovação, porque é fundamental trabalhar com equipamentos de ponta e qualificar nossos profissionais frequentemente, de maneira comprometida e séria, a fim de prestar o melhor serviço em saúde. Tradição, porque somos uma instituição de saúde com mais de 100 anos de idade. E credibilidade, porque nenhuma organização completa um século de vida sem transmitir muita certeza e segurança. Voltamos do intervalo. Albermari, a alimentação da mamãe influencia realmente na amamentação? Então, o que eu costumo dizer, né, é que, como eu já falei, né, na outra pergunta, o leite é o sangue da mãe que se transforma em leite. A gente fala que é o sangue branco. Então, tudo que a mãe come vai para o sangue. Então, o que a gente orienta? Primeiro que quando ela começa a amamentar o bebê, que ela não mude o tempero, que é um tempero que ela já estava acostumada a comer e o bebê ali, ele já estava acostumado com aquele sangue, com aquele tempero. E eu particularmente falo que a mulher ela tem que ter uma alimentação saudável, né? Mas muitas vezes ela começa comer alguma coisa que ela percebe ali um reflexo no nenê. Então, se ela perceber alguma coisa diferente, aí sim ela começa a ficar um pouco mais, mais atenta, né? Hoje em dia, fala-se muito da lactose, então se a gente perceber que o bebê está com muita dor de barriga, às vezes a gente pede para a mãe evitar, né, a lactose e às vezes isso ajuda bastante. Eu sempre recomendo, nos primeiros dias, evita por ela mesma, né, porque ela acabou de ter um parto e tal, então assim, comidas fortes, carne de porco, né, alite, linguiça, essas coisas, refrigerante, e assim, e comer saudavelmente, sem morrer de vontade de alguma coisa. Tô morrendo de vontade de tomar um cafezinho. Toma um cafezinho, mas não precisa tomar 8 cafés no dia, né? Tô morrendo de vontade de comer um pedacinho de chocolate, porque ela já tá cansada, já tá estressada, ainda vai ficar com vontade de comer alguma coisa? Come um pedacinho de um chocolate, um pedacinho pequeno do chocolate meio amargo, que, né, tem um pouco menos de açúcar. Então, eu acho que assim, é uma questão o equilíbrio, né? Exatamente. Eu acredito nisso, né? Vamos falar um pouquinho do seu livro. Albermari, ela é autora também do livro Divino Leite, a continuidade do parto. Por que Divino Leite e continuidade do parto? Então, Divino Leite porque é divino mesmo, né? É algo divino, né? E eu acho que esse nome, ele vem bem a calhar com o conteúdo, porque eu quis sair, né, da ciência e entrar na espiritualidade, né? Então, quando a gente fala de uma gravidez, como é que um bebê é gerado, não dá para não entender que algo maior está acontecendo, né? Então,
cada um acredita. Não é um livro voltado à religião, mas à espiritualidade. E é uma cartilha, é um livrinho muito doce, né, que faz com que essa mulher, de uma maneira diferente, eu falo que é uma viagem ao desconhecido, né? Então o primeiro capítulo é uma viagem ao desconhecido, depois é tratado com Deus, a sincronicidade dos fatos. Então é um outro olhar para que ela entenda a importância que ela tem e ela perceba que realmente é um divino leite e é a continuidade do parto. Para mim, um bebê que não amamenta é como um bebê que nasce prematuro. Então, o nenê, ele terminou a gestação, ele nasceu a termo, tá tudo certo, mas ele não amamentou, ele amamentou pouco, ele é prematuro para a vida, né? Assim como um bebê que nasce, sei lá, de 30 semanas, 28 semanas, 32 semanas, ele é prematuro, assim é um bebê que não amamenta, né, plenamente. Ele vai ter as dificuldades porque ele não completou o que ele precisava fora. Por que a mulher ela tem o útero e tem os seios? Então tudo tem um significado, né? E no meu livro eu explico isso. Muitas mulheres não querem amamentar porque machuca. Fala, machuca o seio e aí não consegue dar continuidade, enfim. O que fazer se essa mulher de repente machucar o bico do seio na amamentação? Então, pode acontecer de machucar? Pode. É bem comum, porque às vezes o nenê faz uma pega errada, é uma mucosa muito delicada, que nunca teve tanto atrito, né? Quer dizer, o nenê mama bastante, tem um pH mais ácido da saliva dele. Então, tudo isso nos primeiros dias pode acontecer de ferir. Se feriu, o que ela tem que fazer? Ela tem que passar primeiro o próprio leite. Mesmo que não está acontecendo nada, o ideal é passar o próprio leite, porque o leite é maravilhoso, né? E vai ajudar bastante. Tomar sol, né? Se ela tiver condições até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, se ela conseguir tomar um pouquinho de sol, uns 15, 20 minutos ali no peito, né? Também é interessante. E às vezes o próprio hospital às vezes dá uma pomadinha à base de lanolina, que eu falo que o único cuidado que ela tem que ter com essa pomada é que é uma pomada densa, então, porque assim, quando a gente vai passar uma pomada, geralmente a gente põe meio tubo, né? Porque a gente acha que aquilo vai... Sim. Não, tem que ser e aí, de muito repente passa pro bebê, né? O bebê vai sugar isso. Não tem problema. É que como a pomada é grossa, ela pode entupir um ducto. E aí não tem como desentupir. Então ela tem que tomar um cuidado, passar muito pouquinho e só no mamilo, porque se ela passar na areola, o bebê, na hora de pegar, ele não consegue, ele escorrega e aí piora. E hoje em dia, a gente tem a laser terapia, eu aplico, é muito bom, a gente tem resultados fantásticos, né? Então, é algo que ajuda bastante. Mas, de qualquer forma, mesmo com a laser terapia, antes de tudo, a gente tem que ver a pega do bebê. Porque... quando você vai, a primeira coisa, tá machucando, você tem que ver por que tá machucando. Se a pega tá certinha, o ideal é que não machuque, né? Às vezes machucou um pouquinho, porque nos primeiros dias, adaptação, mesmo nas primeiras horas, pegou errado, né? Mas depois vai colocando certinho e tal, aí a tendência é melhorar e não ferir mais, né? Então a gente tem que ter a primeira preocupação é com a pega. E como funciona a laser terapia? Quantas sessões? Quanto tempo dura? Como é que funciona, Bermari? Então, a laser terapia, a gente tem o laser vermelho e infravermelho, né? E aí, dependendo da situação, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha muito rápida, não dói, né? Mas é incrível, porque assim, a gente percebe uma cicatrização muito rápida, né? Geralmente, umas 3 sessões, né? Então... a cada 24, 48 horas a gente faz uma aplicação, né? E se a mãe está com baixa produção de leite, o laser também ajuda. E além do laser pontual, a gente tem o ILIB, que é um laser sistêmico, que a gente coloca também por fora aqui, na artéria radial, e ele fica ali agindo 30 minutos na mãe para acalmar, para depressão pós-parto, para equilibrar todo o corpo dela. Então, geralmente, quando eu vou fazer o atendimento, eu já levo
e já ofereço, inclusive, esse Lib que vai ajudar muito. É bem interessante. Você leva essa terapia para a residência também. Sim. A mamãe não precisa se deslocar também até o seu consultório. Se ela quiser, porque às vezes eu tenho casos de mães que falam, eu quero ir no teu consultório, porque assim eu saio um pouquinho, né? Me distraio. Mas nos primeiros dias, geralmente, não é o caso, né? Elas querem ficar em casa, tranquilas, e a gente oferece, é algo a mais, eu falo que é uma ferramenta a mais. Então a gente tem o livro para ela acreditar nela, né? E tem a ferramenta que se machucou e tá dolorido, mas ela quer muito, ela vai conseguir porque a gente tem essa ajuda. Então o laser realmente é uma ferramenta a mais. E essas mamães que falam, 2 anos é muito pouco para amamentar. Pode amamentar até qual idade realmente? Eu falo assim, olha, o ideal é até os 2 anos. Agora, eu falo que eu trabalho com a amamentação. Agora, o desmame, cada uma é que sabe, né? Então, é o tempo da mãe e do bebê. Eles dois ali é que vão resolver. Mas até os 2 anos é o ideal. Depois disso, aí já fica um vínculo que pode já, né? Já fica uma coisa muito de mãe para filho mesmo. Albermari, eu sei que você também faz bastante palestras em empresas e também em hospitais. Como é que funciona? Então, eles me chamam, eu tenho um curso, assim, eu acho que a pedagogia, ela me ajuda nessa didática, então eu elaborei um curso bem diferenciado, com lúdico, para explicar melhor para essa mulher, né? De uma maneira mais lúdica mesmo. Homens também participam dos cursos? Sim, é super importante. Inclusive nas empresas, eu acho muito importante a gente falar sobre amamentação, porque eu sempre digo assim, a mulher traz com ela a porta do céu, que é o útero, né? Então nenhum ser humano entra nesse mundo que não seja através de uma mulher, né? Então, como é que a gente tem que entender essa gestante? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com ela, né? Porque, na verdade, se ela não estiver pronta para trazer um ser para o mundo, daqui a pouco a gente não tem mais ninguém no mundo, acabou o mundo. Então, para isso, a gente tem que acolher essa mulher, né? Então, a gente fala muito sobre isso, palestras com homens, com mulheres, para esse respeito à maternidade, né? Então é bem interessante. Para o companheiro participar, porque Sim. Hoje não tem mais aquela história, só a mulher que cuida do bebê, não. 50% de cada um. Então, nos cursos, nas palestras e no consultório também, eu sempre eu dou uma sugestão dela trazer o companheiro. Hoje em dia, graças a Deus, eles estão bem participativos, né? E porque assim, na verdade, é uma família, né? É 50% de cada um. Então, ele tem que estar junto. No meu livro até eu tenho um capítulo que fala que a mulher dá a luz para o homem se iluminar, né? Então, é bem importante. Bonito essa participação. Como faz para preparar essa mulher aí para a amamentação, Albermari? Como funciona? O meu trabalho? O seu trabalho. Como é que funciona? Como é que ela pode te procurar? Então, eu atendo. Quando ela ainda está grávida, eu atendo no consultório, né? E às vezes elas gostam que vai na casa também, né? Depois que o neném nasce, aí com certeza a gente vai na casa, porque aí é mais conforto para o bebê, né? Mas é bem importante, é uma consultoria, é uma consulta que fica em média umas 2 horas, né? 2 horas e pouco, a gente sempre pede para levar um acompanhante, a avó, o pai, o companheiro. É bem interessante, né? E aí elas sempre comentam, mas uma consulta, se eu fizer essa consulta quando eu tô grávida, eu vou precisar fazer uma outra depois que o neném nasce? Aí eu sempre digo que uma é somatória à outra. Porque quando ela tá grávida, ela tá inteira, ela tá plena, então ela vem, ela te ouve, ela conversa, ela tá ali absorvendo tudo que você tá falando. Quando ela já teve o nenê e ela te chama pela primeira vez, já não é a mesma coisa, porque ali ela tá dividida, né? Às vezes ela tá incomodada, ela tá com o nenê chorando, então é um pouco diferente. Então qual é o ideal? O ideal é uma consulta antes, que ela vai
ela vai ter uma orientação, ela vai entender o processo, ela vai estar mais fortalecida, né? E depois, muitas vezes, depois que o neném nasce, às vezes elas não precisam, ou se precisarem, aí sim, ela é uma somatória, porque aí é na prática, mas ela já tem uma teoria fortalecida. Então também é interessante. E para quem quiser adquirir o seu livro, como é que funciona? Como te procurar? Pode passar seus contatos? Posso. Eu tenho o Instagram, o Facebook, né, que é Albermari Sobreira, que é fácil porque esse nome acho que só tem eu no mundo. E tem o meu telefone, que é 992682126. Eu tenho o WhatsApp e eu tenho o consultório, e aí qualquer coisa eu passo o endereço e tal, e vai ser um prazer. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas já está convidada para uma próxima entrevista, porque o tema amamentação, ele é imenso, extenso, né? Tem muitas dúvidas ainda para serem esclarecidas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Papo de Saúde. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Grupo São Cristóvão Saúde. Até o próximo programa. Apoio Cultural Grupo São Cristóvão Saúde.